Olá, seja bem-vindo a Legado Consultoria Política. Meu nome é Tiago e hoje vamos falar sobre um conceito que, na minha opinião, é o que mais separa políticos que constroem legados de políticos que apenas ocupam cargo, a chamada consciência situacional na política. Você já parou para pensar por que alguns políticos parecem estar sempre no lugar certo, na hora certa e dizendo a coisa certa? E enquanto outros, mesmo com boas intenções, parecem sempre reagir atrasados, sempre um passo atrás dos acontecimentos? A resposta não é sorte, é método. E esse método tem nome: consciência situacional. Vamos mergulhar nisso nos próximos minutos. Para começar, vamos ilustrar o termo consciência situacional. Ela nasceu na aviação militar. Pilotos de caça precisavam de frações de segundo para saber onde está o inimigo, qual a atitude, a velocidade, o combustível restante e as condições climáticas. Tudo ao mesmo tempo. Quem perde a consciência situacional morre. Já na política, a consciência não é a morte física, mas a morte política, e ela acontece da forma mais lenta, mais silenciosa, mas igualmente definitiva. A consciência situacional se divide em 3 níveis. O primeiro nível é a percepção, é captar os elementos do ambiente, o que as pesquisas estão dizendo, o que está sendo comentado nas ruas, qual o humor do eleitorado, qual o movimento dos adversários. Muitos políticos falham aqui. Eles não enxergam o que está na frente deles, porque estão presos dentro da própria bolha. Já o segundo nível é a compreensão. Não basta ver, é preciso entender o que aquilo significa. Uma pesquisa de intenção de voto não é apenas um número. Ela conta uma história sobre medos, desejos e expectativas do leitor. Um comentário negativo numa rede social não é apenas um hater, pode ser um sintoma de um desgaste ainda maior. Já o terceiro nível é a projeção. É a capacidade de antecipar cenários. Exemplo, se eu fizer X, o que acontece? E se o adversário fizer Y, como eu respondo? Políticos com alta consciência situacional jogam xadrez e os demais jogam dama. Um dos conceitos mais importantes dentro da consciência situacional é o que chamamos de janela de oportunidades política. Imagine uma porta que se abre por um curto período de tempo. Quem está atento entra, quem está distraído fica do lado de fora. Na política, essas janelas aparecem o tempo todo. Uma crise no governo adversário, uma pauta que domina o noticiário, uma mudança na legislação eleitoral, um evento local que mobiliza a comunidade. O problema é que a maioria dos políticos não está preparada para reconhecer esses momentos, e quando reconhecem já é tarde demais. Deixe-me dar um exemplo concreto. Imagina só, um prefeito de uma cidade vizinha está envolvido em um escândalo de corrupção e a população está indignada. A mídia local está cobrindo o caso 24 horas por dia. O político com consciência situacional olha para isso e pensa: esta é a minha janela. Preciso me posicionar como candidato da ética, da transparência, da renovação. Preciso falar sobre isso agora, não daqui a 3 meses, quando a poeira já baixou. Já o político sem consciência situacional pensa: não é da minha conta, vou esperar passar. A diferença entre um e o outro é a diferença entre vencer e perder. Mas atenção, a janela de oportunidade também exige discernimento. Nem toda crise é uma oportunidade. Se você tentar surfar uma onda que não é a sua, pode quebrar a cara. Por isso, a consciência situacional não é apenas sobre ver, é sobre interpretar corretamente. Outro aspecto fundamental é saber onde você está colocado. Parece meio óbvio, mas não é. Muitos políticos superestimam seu capital político, acham que têm mais apoio do que realmente têm, acham que são mais conhecidos do que realmente são, acham que sua imagem é melhor do que realmente é. E essa distorção de percepção é fatal, porque se você não sabe onde está, não sabe para onde ir. E se não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, e nenhum caminho leva à vitória.
Aqui na Legado, nós fazemos um trabalho minucioso de mapeamento de posicionamento real do político. Não é sobre o que ele acha que é sobre o que os dados demonstram. Pesquisas qualitativas, análise de rede, escuta ativa nas ruas, cruzamentos de dados eleitorais e históricos. E isso nos leva ao conceito de linha de base. A linha de base é o estado normal do ambiente político, é a temperatura média do eleitorado, é o padrão de aprovação do governo, é o comportamento esperado dos adversários. Sem conhecer a linha de base, você não consegue identificar desvios, e são os desvios que criam oportunidades. Vou dar um exemplo numérico. Suponha que a aprovação do governo estadual esteja historicamente em 50%. Essa é a linha de base. Se de repente cai para 35%, isso é um desvio significativo. Para a oposição, é uma janela de oportunidade. E para a situação, um alerta vermelho. Mas se você não sabe que a linha de base é de 50%, você não sabe que 35% é um desvio. Você pode achar que é normal e perder a chance de agir. A consciência situacional exige que você tenha dados históricos, análise de tendências, leitura constante de ambiente. Não é um exercício de intuição, é um exercício de inteligência política. E a pergunta que fica é: como desenvolver consciência situacional? Primeiro, a informação de qualidade. Não dá para ter consciência situacional lendo apenas manchetes de jornal ou posts de redes sociais. É preciso mergulhar em pesquisas, relatórios, análises aprofundadas. É preciso ouvir as ruas, mas também ouvir os especialistas. Segundo passo, a metodologia. Não adianta ter informação se você não tem um método para organizá-la e interpretá-la. Aqui na Legado desenvolvemos processos proprietários justamente para isso. Transformar dados brutos em inteligência política acionável. Terceiro ponto, humildade intelectual. Um político com consciência situacional sabe que não sabe de tudo. Ele está sempre aberto a aprender, a corrigir rotas, a ouvir quem entende mais do que ele. O político que acha que já sabe tudo é o que mais erra. Quarto passo, assessoria especializada. Ninguém consegue manter consciência situacional sozinho. É preciso de uma equipe multidisciplinar com cientistas políticos, sociólogos, comunicadores, analistas de dados, trabalhando em conjunto para monitorar o ambiente e antecipar cenários. E é exatamente isso que a Legado Consultoria oferece. Não somos uma agência de publicidade, somos uma consultoria de estratégia política. Nosso trabalho é nos bastidores, com sigilo absoluto, para que você seja o protagonista do seu sucesso. E se você chegou até aqui, já deu um passo importante. Você está buscando conhecimento. E conhecimento na política é o que separa os que constroem legado do que apenas passam. Este áudio faz parte do nosso conteúdo gratuito, mas ele é apenas a ponta do iceberg. Aqui na Legado trabalhamos com cada cliente de forma personalizada, desenvolvendo estratégias sob medidas para o cenário específico de cada um. Se você gostou desse conteúdo, siga-nos também no perfil do Instagram para acompanhar análises, dicas e estratégias de marketing político. Construa seu legado político com quem entende do jogo. Legado Consultoria Política, porque quem brilha é você. Obrigado pela atenção e até o próximo episódio.